Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bem-vindos a mais uma Hora de Ares. Hoje estou, por força de circunstâncias, outra vez sem o Paulo Rezende, que se encontra numa diligência familiar, e temos um ilustre convidado connosco, que é o Dr. Maia Marques, que devo dizer que foi o meu mentor na faculdade, portanto, note-se, não esquecendo, eu já me ia esquecendo, mas isto é normal acontecer, não se esqueçam de subscrever com os sininhos, onde o nosso produtor há de pôr aqui alguns no meio dos meus dedos. Isto já, quem já viu Hora de Ar já sabe que temos assim estes lances. O Dr. Maia Marques é docente universitário e há longos anos, tem uma longa carreira na Câmara Municipal da Maia, na Divisão da Cultura. Tive o privilégio de ser seu aluno na faculdade. Foi um dos meus mentores, que me levou para as coisas da história local e da história militar. Quer dizer, a história militar já lá andava, mas para determinados temas, de facto, foi das pessoas que mais me pôs patins nos pés para muita coisa do que eu fiz até hoje. E agora continuamos o nosso percurso como amigos de longa data, uma relação próxima, e ainda por cima, eu que era das Atas, vim morar para a Maia, portanto ainda mais próximos ficamos. Neste primeiro programa, porque certamente vamos ter mais do que eu desafiei o Dr. Maia Marques. Ele, se me permitirá que eu trate o Zé Augusto, ficaria muito honrado. Se é assim que sempre falamos, não é? Muito obrigado. Zé Augusto, nós em off, costumo dizer isto, temos um bocado a fazer o nosso alinhamento. Os nossos alinhamentos são sempre um bocadinho em cima do acontecimento, que é para preservar a espontaneidade. De algo que trabalhamos os dois e muito mais gente, e entro aqui numa fase da história de acho que iremos hoje com o Paulo ausente, mas que está aqui connosco na mesma, algumas incursões à história local. Hoje vamos começar pela Maia, e a história local é algo vasto, não é algo que deva ser abordado de forma ligeira, como muitas pessoas por aí, por esse mundo fora, acham que a história local é um trabalho de memorialistas. Não é, de maneira nenhuma. Tem metodologias, tem uma série de procedimentos próprios, e também, num âmbito mais restrito, hoje eu convido o José Augusto Maia Marques a falar-nos de algo que realmente trabalhamos juntos, que foi, e que nos deu bastante trabalho, que foi, neste caso, o centenário da Grande Guerra, na sua relação que tem com a Maia. E não querendo agora, já como é de costume, tenho que me conter, vou passar a palavra ao José Augusto Maia Marques para nos falar um pouco dessa saga, dessa aventura, que ainda não terminou também, e que não termina. Só antes mesmo de passar a palavra, nós temos um pouco o mau hábito, não direi isto num sentido negativo, passa o centenário, passa a romaria. Não, as coisas devem preservar-se, deve continuar o estudo, porque um centenário não abre nem fecha a importância de um tema. Por isso, José Augusto, a palavra é tua, e bem-vindo à Hora de Ares mais uma vez. Seja bem-vindo a este espaço de diálogo, de troca de ideias, e que esperamos que as pessoas também partilhem connosco as suas opiniões. José Augusto, a palavra é tua. Obrigado, Sérgio, pelas tuas palavras introdutórias, um bocado imerecidas, porque, de facto, a história militar, o desenho, o uniforme, a precisão, tudo isso já lá estava, não é? A gente só pode, às vezes, dar o pontapé, quase como às vezes se faz quando o paraquedista hesita mesmo à boca do avião, não é? Ora bom, é evidente que a história local, e tu sabes isso tão bem como eu, tem sido frequentemente muito maltratada. E muitas vezes por culpa própria, porque de facto isto faz-me lembrar um bocadinho aquele desdém que os artistas ditos académicos ou não académicos, mas
tem um bocadinho contra aquelas senhoras que pintam os pratinhos de porcelana no fim de semana. Ora, a história local não tem nada a ver com os pratinhos de porcelana pintados no fim de semana. E o professor José Matoso disse mais do que uma vez que a história local é um somatório maior que a história nacional. Portanto, isto acho que tem uma certa importância. De facto, deixa-me puxar a brasa à minha sardinha, deixa-me só desalinhar-me e só para lembrar, porque como estamos a falar de história local, nós tivemos um enorme esforço que se seguiu àquele de que eu te vou falar a seguir, ou que vos vou falar a seguir, que foi a comemoração dos 500 anos de Foral, que decorreu durante o ano passado. Foi qualquer coisa que nós procuramos que deixasse rastro, que deixasse marca, que não fosse efêmero, não é? O nosso saudoso amigo, Sr. Manuel Gens, um etnógrafo aqui da Terra da Meia, costumava dizer, isto são só fogachadas. E nós procuramos que não fossem fogachadas. E então, entre muitas outras coisas, por exemplo, uma exposição excelente que ainda pode ser vista no Museu Municipal do Castelo da Maia, nós editamos 2 livros, o primeiro para a miudagem, chama-se mesmo O Foral da Maia contado às crianças, está aqui a capa, se for visível. E foi um desafio do Sr. Presidente da Câmara, dizer, você escreve tanta coisa para tanta gente, escreva lá essa coisa do foral para os miúdos, porque entretanto estava-se a preparar um livro com um bocado mais de fôlego, e nós de facto procuramos fazer uma coisa mais ou menos interessante, dando-lhe, por exemplo aqui quando falamos da malha agrícola, não é? Dando-lhe um bocadinho aquela perspectiva, com o rigor necessário, mas dando-lhe aquela perspectiva de que estas coisas da história não são chatas, passo o termo, e que de facto eu tive até certa altura, até este maldito vírus nos obrigar a estar em casa, eu tive várias saídas a várias escolas, porque este livro foi distribuído, ou ainda será distribuído, a todas as crianças do 3º e 4º ano do concelho. E claro que depois as pessoas das escolas pedem, os professores, os alunos, eu tenho ido, e isto tem tido, de facto, uma boa receptividade, porque eu procurei escrever este livro de uma forma perceptível. Não é? E é verdade, eu tenho. E então resolvi fazer uma coisa que era fazer um encontro cronologicamente impossível entre o meu avô e a minha neta. E, portanto, os 2 personagens principais da história são o meu avô, que era um homem que gostava muito de histórias e de historietas, e a minha neta, que ainda nem sequer sabe ler, porque só para o ano é que vai para o 1º ano, mas que já gosta muito destas coisas. E depois, de facto, editamos uma obra que eu, não é, enfim, não é por ser o autor, digamos, mas que eu acho que é uma obra que está espetacular, que é, de facto, o Foral da Maia, como costuma dizer o nosso presidente, o livro dos adultos, onde, entre muito trabalho, obviamente, de investigação, etc., e um excelente, eu acho que está um excelente glossário no fim, nós temos reproduções facsimiladas dos principais documentos. E um deles que raramente, eu assim, com este pormenor, não conheço, um deles que eu acho fundamental para compreender o foral são as inquirições, como se vê aqui uma página, e ao lado, digamos assim, a tradução, são as inquirições que Dom Manuel mandou fazer para elaborar o foral e que obrigaram a que os inquiridores viessem cá e falassem com as pessoas e tentassem dirimir conflitos, etc., etc.
E, portanto, está com uma colaboração excelente do nosso comum amigo Silvestre Lacerda, que é o homem dos arquivos nacionais e da Torre do Tombo. Nós temos aqui, de facto, toda a documentação facsimilada, a cópia que o Porto pediu por falta do original. Pois. Porto, porquê? Porque nós éramos termos de Porto, mas isso é uma história que podem ler vendo, de facto, o livro. Portanto, isto para dizer que nós temos procurado levar a história da Maia um bocado a sério, não é? Com rigor, mas, por exemplo, uma das primeiras coisas que decidimos, eu e o Sr. Vereador, que acompanhou sempre, também é um homem da história, como sabes, acompanhou sempre este livro, uma das coisas que decidimos logo era que os textos seriam em português corrente deste momento, digamos assim. E, portanto, não aquele português complicado, quer do século XIX, quer do século XVI, portanto, para ser uma coisa acessível a todos. Pronto, já vendi o meu peixe, agora vamos, de facto, ao nosso peixe. Exato. Nós, e tu sabes muito bem disso, porque és o grande cúmplice, ou um dos grandes cúmplices, juntamente com o Rui Menezes, de toda esta programação. Nós falamos várias vezes, quando se aproximava a data, e porque eu também tenho um gostinho especial pela história militar, Primeira Guerra, Segunda Guerra e, enfim, outras temáticas. Falámos exatamente em fazer qualquer coisa. E recordo-me perfeitamente da expressão que tu utilizaste há bocado. Muita gente é no dia e depois acabou. E uma das nossas primeiras preocupações foi que não fosse assim. E então nós atrevemos-nos, não é, no fundo, a gizar um projeto que tu viste e deste o beneplácito, que se levou depois à reunião de Câmara para aprovação e que foi aprovado. Que inclusivamente teve o alto patrocínio da Presidência da República e que foi de facto um programa que nós chamamos a Maia e os Maiatos na Grande Guerra, em termos genéricos, e foi um programa há 5 anos. Não foi um programa de 2 ou 3 datas que foram evocadas, não, foi um programa há 5 anos. E que uma das coisas que prova que foi um programa há 5 anos é a coleção deste jornalinho chamado Notícias das Trincheiras, depois daqui a bocadinho já, muito rapidamente, eu vou voltar a ele, que era publicado de 2 em 2 meses. Portanto, nós de 2 em 2 meses dávamos a conhecer ao público aquilo que fazíamos. E, inclusivamente, anunciávamos, desde que a gente soubesse, anunciávamos coisas que se iam passar, não apenas na Maia, mas um pouco por todo o lado. Este jornalinho em que eu peguei, por exemplo, tem uma reportagem sobre a visita a Almeida, numa exposição de fotografia sobre o soldado português na Grande Guerra, utilizando aquelas fotografias clássicas que, como sabes, do Garcês, não é? Sim. Pronto. E, portanto, nós procurávamos sempre que houvesse coisas que nos interessassem. E então, estabelecemos esse programa e começou tudo com uma exposição muito, muito interessante, porque era uma exposição muito gráfica, mas ao mesmo tempo também muito política e muito significativa, a que nós demos o nome de A Arte de Vender a Guerra. A Arte de Vender a Guerra era uma exposição que foi muito inspirada neste livrinho que eu tinha adquirido já 2 ou 3 anos antes, chamado exatamente Propaganda 1914-1918 ou A Arte de Vender a Guerra. Portanto, a gente inspirou-se aqui neste subtítulo e que, no fundo, o que é que nos dava e o que é que nós demos? Basicamente, cartazes de toda a ordem, não é? Como vocês estão a ver aqui, cartazes apelando à luta, cartazes apelando à luta de uma forma, pondo a coisa como vingança. Está aqui o afundar Do Lusitânia. Do Lusitânia, que eu também já posso mostrar daqui a bocadinho
neste Notícias das Trincheiras, onde nós intitulamos o afundamento de Lusitânia de tragédia e pretexto, não é? Porque em cada um destes jornalinhos nós tínhamos normalmente, consoante o mês, tínhamos normalmente um tema de fundo. Depois, esta exposição foi excelente, aliás, foi requisitada inclusivamente para 2 concelhos no sul do país. Foi montada também de forma um bocado diferente. Lembro-me que o Luís Tomazino deu-nos aqui umas ideias assim um bocado interessantes, um círculo enorme que tínhamos no teto pendurado, com combate aéreo, etc. Depois, uma série nós temos na Maia, na nossa biblioteca, a sorte de termos 2 exemplares completos da ilustração portuguesa. E temos 2, porque é fácil, o Dr. Vieira de Carvalho, a determinada altura, comprou a biblioteca do 1º de janeiro do Comércio do Porto, cada um deles tinha um exemplar e, portanto, nós temos 2 exemplares completos. E então, o que é que nós fazemos? De 3 em 3 meses, a ilustração portuguesa tinha uma belíssima cobertura da guerra. Aliás, um dos repórteres da ilustração era o Benoliel, é? Portanto, em termos mesmo fotográficos, estava assegurada a qualidade. E então nós, de 3 em 3 meses, escolhíamos também um tema principal e fazíamos uma exposição sobre, que no fundo eram grandes ampliações das páginas da ilustração portuguesa com um texto introdutório. Tivemos também uma exposição muito interessante chamada A Literatura na Grande Guerra, e o subtítulo era Os Escritores Combatentes. Portanto, pegamos em alguns escritores, grande parte dos quais morreram na guerra, e ainda hoje são símbolos, não é? Ainda hoje são símbolos dessa mesma guerra, e fizemos, de facto, uma exposição muito interessante, onde também estavam, obviamente, escritores portugueses, e, para não amassar também demasiado o nosso auditório, montámos depois a exposição principal, digamos assim. Está aqui o Notícias das Trincheiras, especial, dedicado exclusivamente à exposição, com o cartaz na capa, que se chamou A Grande Guerra, a Maia e os Maiados. Nós juntamos, digamos assim, todos os anos há no fórum, e penso que este ano vai haver outra vez, porque é em outubro, e portanto esperemos que em outubro as coisas já estejam melhores. Consigamos. Uma grande exposição de modelismo, muito do qual é modelismo militar. Neste ano de 2018, eles orientaram o mais possível o modelismo para a Primeira Guerra Mundial, e portanto nós juntamos à nossa exposição essa exposição de modelismo, fizemos um layout, digamos assim, mais ou menos comum, e penso que de facto foi uma exposição que também constituiu um êxito. E nós que conhecemos como é que muitos profissionais fazem as exposições e quanto é que gastam em fazê-las, não é? Isto arrepiaria de certeza muita gente se disséssemos a ridicularia que nós gastamos para montar uma exposição que eu acho que estava digna. E que se esta treta do vírus desaparecer rapidamente, uma parte dessa exposição, se tudo correr bem, poderá estar patente na nova sede da Liga dos Combatentes da Maia, que será na escola em Barca, não é? E que, portanto, para já um bocadinho apertados, depois se calhar um bocadinho mais à larga, tentaremos reproduzir um pouco das coisas que no fundo nos pertencem e que fizeram esta exposição. Depois tivemos um colóquio muitíssimo interessante, onde ambos participamos, com muita gente e com 3 ou 4 nomes espetaculares, que tu conhecias pessoalmente, eu conhecia de ler, não é? E esse colóquio que se realizou dos Cónegos
e que teve também dois momentos, porque nós associamos ao nosso momento mais específico um outro momento portanto, dos leitores, do grupo de leitores da biblioteca, que também leram durante este ano coisas relacionadas com a guerra, porque nós temos 3 ou 4 romances que, entretanto, saíram neste período. Fizemos muitas palestras. Uma coisa muito interessante e que teve um sucesso muito grande, tivemos cerca de 40 alunos. O Instituto Cultural da Maia, a nossa Universidade Sénior, organiza uma coisa que chama seminário, que é, digamos, um ciclo de conferências na primeira sexta-feira de cada mês. Portanto, são normalmente 9, 10 conferências. E neste ano de 2014-2015, o título do seminário foi, por escolha dos alunos, A Grande Guerra. Portanto, tivemos também essas sessões que foram extremamente interessantes. Sei lá, intervenções na comunicação social, por exemplo, na revista de Natal, creio que foi de 2016, na revista de Natal do Notícias da Maia. Pediram-me que escrevesse qualquer coisa sobre a Grande Guerra. E eu resolvi fazer uma coisinha sobre o que é que se comia nas trincheiras, ou o que é que não se comia, não é? E, portanto, foi um artigo interessantíssimo. Portanto, houve, de facto, uma preocupação muito grande com esta programação, de tal maneira que a Câmara me proporcionou uma visita de cerca de 10 dias, portanto, um périplo, pelo cenário de atuação do CEP. Ficamos 3 ou 4 dias em Béthune, 3 ou 4 dias em Saint-Venant, no dito quartel-general do CEP, e isso permitiu-nos visitar locais, fazer fotografias, contactar com pessoas. Lembro-me de uma visita a um sujeito que tinha um tanque em casa, que tinha sido, ele tinha notícias de que o tanque tinha sido metido num buraco de obus enorme, que depois foi aterrado, então conseguiu desaterrar o tanque. O tanque de um dos lados está perfeito, do outro está um bocado... E eu tive sorte, porque é daquelas coisas, se calhar se fosse em Portugal ainda estava à espera da resposta, mas mandei-lhe um mail, meio dúzia de dias antes de ir, e ele marcou-me logo a ida, e portanto, eu tenho inclusive um site na internet, e ficou todo contente, porque eu falei-lhe numa realidade que ele não conhecia, que era a Mauser Vergueiro, não é? E ele, que era completamente anti-alemão, disse: epá, não deixa de ter piada os alemães serem mortos com Mausers. E, portanto, pelo menos em África. Sim, exatamente. Em África. Portanto, fui ao bunker do Hitler, fui a vários museus, e em cada número do Notícias das Trincheiras, a determinada altura, comecei a publicar uma das várias visitas que fui fazendo. Portanto, as pessoas, era uma das coisas que liam, inclusivamente gente que me pedia mais informações baseadas naquelas que eu dava, naquelas pequenas notícias. Portanto, procuramos, e aí tu foste muito importante, foste em tudo, não é? Mas neste caso, porque às vezes chamas a atenção quem está de fora, costuma-se dizer quem está de fora racha lenha, eu acho que é exatamente o contrário, ou então racha lenha no bom sentido. Portanto, quem está de fora tem uma visão completamente diferente das coisas. De fora, neste caso, da organização Câmara Municipal da Maia, obviamente. E então, chamaste a atenção para a necessidade de assinalar o armistício de uma forma digna, mas também, se calhar, um bocadinho diferente daquilo que era habitual. E tivemos aquela cerimónia, fizemos também um número especial dedicado ao armistício em si, não é? Onde temos, enfim, não só aquela historieta engraçada do Monumento do Porto,
cuja primeira versão foi corrida a pontapé. Exato. Por pouco não a dinamitaram. Exatamente. Como temos depois, enfim, a reportagem. E outra coisa que normalmente o jornaleco tinha era uma sugestão de leitura. Neste caso, por exemplo, era Ao Parapeito do Tenente Pina de Moraes, numa reedição muito recente da Câmara Municipal de Vila Real. E, portanto, fizemos uma cerimónia muito simples, muito digna. Por acaso chovia, mas as coisas molhadas são abençoadas, não é? E fica na memória, porque ainda nos lembramos muito bem desse dia. Exatamente. E para culminar tudo isso, embora o Covid tenha dificultado um bocado e, portanto, a coisa vai ser atirada lá para dezembro, janeiro, se correr bem, vamos publicar, não são as atas do colóquio, são também as atas do colóquio, mas são, por exemplo, textos de algumas palestras que fizeste, que eu fiz, que foram feitas no âmbito da Feira do Livro, reportagens sobre estes acontecimentos. Vamos, portanto, publicar um volume que será ou não um número especial da revista, porque a revista, que é uma revista eletrónica, a revista da Maia Nova Série, vai passar a ser editada em papel regularmente, inclusivamente os números que estão para trás vão ser agrupados, são 2 por ano, vão ser agrupados 2 em cada número, e vamos publicar tudo isto para a memória futura, até porque, embora não conseguíssemos de forma nenhuma fazer isso para a África, e seja muito difícil fazê-lo, penso que conseguimos, e entre muito público que visitou a exposição e muito interessado e que pedia inclusivamente esclarecimentos e onde é que podia ir ver e é que não ver, não tivemos nenhuma reclamação, ou melhor, tivemos uma reclamação, mas explicamos à senhora que a pessoa em causa não era da Maia, portanto não estava recenseada pela Maia, e tivemos aquele painel do fundo daquela sala intermédia da exposição, onde estavam os nomes de todos os maiatos que participaram no CEP. Portanto, isto vai ficar para a memória futura. E eu acho que é muito importante, cada vez mais importante, que quando a gente pensa em fazer qualquer coisa, pense também, e sobretudo em termos orçamentais, em que as coisas devem ser publicadas. Muito embora hoje estas coisas muito bonitas das internets, das publicações eletrónicas, etc., mas eu vejo muitas vezes, até porque muitas das sessões que nós fazemos nas escolas são nas bibliotecas, eu vejo muitas vezes as criancinhas a chegarem e a pegarem num livro pela lombada. Ora, se aquilo for na internet, dificilmente eles conseguem ver a lombada de coisa nenhuma. Não é? De maneira que é muito importante ainda o papel. E nós que gostamos disso, o cheiro do papel, muitos dizem que não sentem, eu acho que se sente bem. O cheiro do papel é fundamental. Deixa-me só interromper-te, porque agora ocorreu-me uma coisa. Quando, acerca do Diário das Trincheiras, tu conseguiste fazer uma coisa que eu acho que não existiu no CEP, mas que existiu e que deu direito a um filme. Salvo até com aquele ator muito apreciado que é o Benedict Cumberbatch, que já fez de Sherlock, versão moderna, que é o Wipers Times, que era um jornal que era publicado nas trincheiras, o Wipers Times, com notícias das trincheiras do setor britânico, tinha 2 utilidades. Pois. O Times para ler, o Wipers, que traduzindo um bocadinho de uma forma elegante, tinha... Eu não estou a dizer que... Augusto, não estou a dizer que... Eu sei, até porque este papel não é muito nada isso. Mas lembrei-me, porque isso também transmitia, no meio da adversidade, eu aprecio muito isso, apesar que nós não estamos livres disso, eu vou só tomar aqui um segundo, a capacidade do humor britânico no meio da adversidade. E nós vemos isso em todas as circunstâncias. Vimos isso na primeira, vemos isso na segunda e sabemos também adoras, naquele sentido como eu adoro, ler sobre a Segunda Guerra.
Mas nós também não deixámos de ter o nosso humor com o André Branco, havia aquele humor, conseguimos Sim, ainda sim, gerar sim. algum humor, depois com aquela abordagem do Stuart Carvalhais, que se calhar isso também já foi estudado. A verdade é que o Bicentenário, isso foi outra guerra nossa, a anterior, que nem nos estávamos a Foi, lembrar das exatamente. invasões francesas. Com o Exatamente. nosso amigo Val Figueiredo também, porque nós já fizemos alguns centenários, ao Zé Augusto, quer dizer, nós não temos 100 anos, mas andamos Não, mas já fizemos vários, não é? já andamos aqui com os centenários no currículo. Mas de facto assediar das trincheiras, agora, digamos assim, o torná-lo numa publicação, acho que é uma das coisas mais interessantes que vai aparecer, até a nível do que foi produzido. Sim, Eu não porque queria dizer a nós, nível nacional, mas se claro. calhar a um nível muito metropolitano. Mas repara, nós temos umas dezenas de exemplares, porque são dois, um exemplar a cada 2 meses. Procuramos desde o início, talvez não no primeiro, mas procuramos desde o início fazer uma pequena nota bibliográfica. Procuramos fazer sugestões de visita. Procuramos não só aquilo que nós fazíamos, mas também reportar algumas das coisas que achamos interessante que faziam os outros. No fundo, isto acho que é um balanço muito engraçado. E depois, os temas que vão sendo tratados. Por exemplo, a viagem, e eu recordo, porque fui eu que tratei esse tema, a viagem dos nossos expedicionários de Lisboa até a França deu 2 números, não é? Porque um foi essencialmente o embarque e depois a viagem tremenda, não é? E depois o outro foi o desembarque, todas as peripécias do desembarque, depois a ida para os comboios, cada um para o seu sítio. Com os aldeões de Bressa a jogar, que eram sérvios, que estavam a chegar. Pois, portanto, esses pequenos episódios, digamos assim, que muitas vezes não aparecem e que apareciam muito na revista, porque, de facto, o corpo redatorial, nomeadamente o Bernal Leão, mas o Garcês também chegou a publicar coisas lá na revista, tinham muito essa visão, eu diria, não jornalística, mas histórica, porque a maior parte das coisas tem, de facto, um interesse muito mais histórico até do que propriamente jornalístico. E nós também temos, eu tenho uns opúsculos, uns 2 ou 3 opúsculos, pelo menos. Um chama-se mesmo O Humor na Guerra, que são opúsculos da época ou dos anos 20, não é? Portanto, pouco depois. E nós tínhamos coisas muito engraçadas também. E a própria revista, portanto, Ilustração Portuguesa, na terceira página, contando com a capa e depois o índice, etc., na terceira página tinha normalmente uma caricaturazinha e uma historieta com piada a propósito da nossa participação na guerra. E as primeiras piadas surgiram com a cidade de Paulona e com aquelas coisas todas do célebre treino, não é? Treino especial. E do milagre de tanques. Exato, do milagre de tanques. Portanto, era de facto, nós tivemos também humor, um certo humor. Enfim, foi pena, é como nos desafios de futebol, não é? Nós não jogamos mal, e nós os dois sabemos muito bem isso. Nós não jogamos mal. O resultado é que foi uma chatice. Pois. Mas nós não jogamos mal. Que eu queria também trazer no caso da exposição foi a capacidade que a Câmara teve, por via do trabalho da Comissão, de mobilizar maiatos para colaborarem na exposição. Estou-me a lembrar da exposição de modelismo por via dos modelistas e um pouco encabeçados, corrijo-me se estiver enganado, pelo Simão, pelo Sr. Simão, exatamente, pelo Sr. da Marcigor, Marcigor, que é uma instituição da Maia, para quem faz modelismo. Eu não estou a fazer publicidade, que é mesmo, aquilo é um espaço, não é só de venda, é um espaço de colaborativo. Já foi já foi sede provisória do nosso núcleo da Liga, do qual fazemos parte. Aliás, deve-se dizer que este centenário, por qualquer razão, nós dos dois passámos a integrar o muito jovem núcleo da Liga dos Combatentes da Maia, que é jovem. Exatamente.
com um enfoque um pouco fora do vulgar dos outros núcleos, com todo o respeito que os nossos camaradas, sim, no caso os camaradas da Liga, porque de facto focalizámos num conflito onde já não há combatentes para a memória. Vivos. Verdade. E por acaso foi um feliz. A casa até foi no colóquio na Quinta dos Cónegos que tudo se despoltou. E possivelmente agora, quando o Covid nos permitir abrir a nova sede, que a Câmara, em boa hora e muito nos apraz agradecer, eu até agradeço pessoalmente, não em hora de ares, mas como membro da direção do núcleo da Liga, de uma das coisas que mais importantes é que se pensou logo na forma de perpetuar lá parte da exposição que está neste momento armazenada. Exatamente. E seguir para lá. E exatamente trazer esse conceito de memória, não só da Guerra do Ultramar, obviamente nunca desfazendo, passa a expressão, até porque há uma Guerra do Ultramar começa em 1914 e só acaba em 18. É que a guerra em África, durante 2 anos, é combatida sem declaração de guerra. Exatamente. Não é? E um bocado... E logo, começou logo a ser combatida quando ela começa. Uma questão de semanas. No norte de Angola foi uma questão de semanas, não é? No norte de Angola, peço desculpa, no sul de Angola e norte de Moçambique. Eu agora andava com o mapa ao contrário. Por isso, eu acho que foi eu acho que foi o que se destacou. Eu também colaborei com outras realidades, de outros concelhos, também que até viram aqui a hora de Ares, também fizeram esse esforço e acho que se fez aqui um bocado de escola e se não se fez, pelo menos o Conselho da Maia muito dignamente, isto na minha opinião, porque participei, mas tu eras digamos assim, a cabeça do processo, com Rui Menezes, e obviamente sempre com todo aquele apoio que vem do Mário Nuno, do nosso vereador e do seu presidente. Portanto, há ali sempre uma estrutura que suporta, que possibilita o avanço da... Aliás, desculpa, deixa-me só interromper, porque agora falaste numa coisa muito engraçada. Este evento teve o alto patrocínio da Presidência da República e, portanto, eu neste momento tenho 2 textos pedidos, um para o professor Cavaco Silva, outro para o professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque um era presidente quando começou e o outro é o presidente quando acabou. Pois. E tenho 2 textos, um do engenheiro Bragança Fernandes e outro do engenheiro Silva Tiago, porque um era o presidente da Câmara quando começou e outro o presidente quando acabou. Portanto, acho que faz todo o sentido, quer num caso, quer noutro, que haja de facto esses pequenos apontamentos, também para as pessoas se lembrarem que não foi uma coisa que foi assim no fundo do saco, escondida. Não, foi mobilizador. Foi mobilizador e penso que fica lá está, ficará na história da Maia, para a memória futura, todo o registro que foi feito. Não é? Não, olha, e ainda falta uma coisa, José Augusto, desculpa lá, recordar-te, que ainda falta, que eu penso que ainda estará em carteira, passa a expressão, que é a placa com os nomes dos maiates mobilizados. Sim. Não mortos, mobilizados. Não, mobilizados, exatamente. Mobilizados. Os combatentes, porque mortos neste momento, como disseste há um bocado e muito bem, estão todos. Já estão todos. E às vezes eu lembro-me, o primeiro soldado que morreu na guerra, não é? Foi logo, praticamente mal chegaram, morreu logo o primeiro desgraçado, não é? E esse, se calhar, sofreu muito menos do que muitos outros que só morreram no fim ou que nem morreram. E lembro-me, por exemplo, aqui do filho do conselheiro Luís de Magalhães, que acabou por morrer depois nos anos 20, gaseado, enfim, e foi uma cabeça espetacular que se perdeu, mas lá está, e que sofreu muito até fisicamente. Portanto, olha, isto até dá-nos aqui um bocadinho para um outro tema que falaremos, se calhar. Nós estamos também a chegar ao final desta nossa primeira incursão em Terras da Maia. Um bocado cronológico, as pessoas vão percebendo no segundo programa que andamos com a cronologia ao contrário, mas não, isto tem a ver com a cronologia das iniciativas.
de facto, Exatamente. tínhamos nos esquecido que já tínhamos feito o bicentenário das invasões francesas, que também foi altamente colaborativo, tivemos uma equipa fabulosa, fizeram-se imensos recursos educativos, tal como aqui, e agora há mais efemérides, mas nunca esquecendo e nunca encerrando as que ficam para trás. Exato. Não é? Até porque, curiosamente, as coisas andam um pouco ligadas. Parece que não, mas por vezes está tudo interligado. A história não são... Parecem pecinhas que se encaixam, mas tem sempre ali um fio que liga. Sim, porque a segunda metade do século XIX explica-se e compreende-se pela primeira metade, e a Grande Guerra compreende-se e explica-se pela segunda metade do século XIX. Portanto, isto está, como dizia outros, está tudo ligado. Está tudo ligado. Por isso, já Augusto, hoje passamos aqui pelo centenário da Grande Guerra aqui em Terras da Maia, na área metropolitana do Porto. Queria-te agradecer imenso teres aceito o convite em meu nome e do Paulo Rezende, que, como eu disse, não pode estar por razões de ordem familiar, por razões de ordem maior, mas que está na mesma. Como era de esperar, ficou aberto o caminho para um segundo programa. Isto, como eu costumo dizer, a hora de Ares, já disse muitas vezes, como é uma hora, é meia hora para cada lado. Claro. Ainda rende, ainda dá mais um bocadinho. Por isso, Exatamente. meu caro José Augusto, vamos ficar hoje por aqui, por este bocadinho. Olha, eu queria agradecer-te, em meu nome pessoal, para já pelo convite e por todas as referências que me fizeste. E depois, em nome da Câmara, porque é mais uma tribuna, digamos assim, onde nós podemos mostrar aquilo que vamos fazendo. Sempre à disposição. E que, sobretudo, se calhar poderemos fazer menos eventos, eu não gosto nada deste termo e às vezes ponho entre aspas, não é? Mas procuramos que os que fazemos sejam com os pés assentes na terra e que não seja a tal coisa da data e depois esquecer completamente. Exatamente. É isso mesmo. Por isso, mais uma vez, um grande bem-aja a ti. Muito obrigado. Bem-aja a quem nos vai ouvir. Não se esqueçam de subscrever, isto vai aparecer o sininho vermelho. E então até ao próximo programa e de novo um bem-ajam. Eu podia dizer stay safe, mas temos língua portuguesa, mantenham-se seguros e com saúde. Exatamente. Olha, já agora só para terminar, o slogan, eu nunca gostei muito deste slogan vai ficar tudo bem, ou não sei o quê. Gosto muito mais do galego que diz sairemos disto juntos. Juntos, sairemos disto juntos. E eu acho que esses juntos é que tem faltado um bocado aqui ao nosso lado. Mas vamos lá chegar. Um grande abraço. Até ao próximo programa. Até ao próximo. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.